Olá, pessoal, tudo bem? Esse vai ser o primeiro vídeo do canal, né, da psicóloga Paula Gonçalves, juntamente com o Instituto Freudiano, e eu acho que nada mais pertinente a gente começar entrevistando um psicólogo residente e que está na linha de frente de todo esse processo que a gente está vivendo. Meu nome é Paula Gonçalves, sou psicóloga clínica com experiência em saúde, e por isso a gente mantém o foco da nossa entrevista e da nossa conversa em saúde. O entrevistado de hoje é Gustavo Santana, ele é formado no Unipan, residente do Hospital das Clínicas de Uberlândia, com foco em oncologia. E nesse momento eu abro a palavra para que ele possa se apresentar. Então, primeiramente, boa noite, né? O meu nome é Gustavo, eu sou psicólogo clínico, né? Formado pelo Unipan no final de 2019 e agora residente aqui na UFO em atenção à oncologia. Gustavo, não é difícil a gente pontuar o momento atual, né? O Brasil vive uma crise de saúde, né, propiciado por essa pandemia com o vírus Covid-19, além também de uma crise política, né? A gente não pode deixar de alertar as pessoas que possam vir a ouvir o nosso vídeo. Eu acredito que eu gostaria de começar a nossa entrevista te perguntando assim, como que hoje você, apesar de que na primeira ou segunda semana, né, da sua residência, você já se encontrou nesse cenário, então você não teve uma vivência muito do que as pessoas dizem normal. Mas hoje, como que você vê que o Hospital das Clínicas de Uberlândia como que ele se encontra hoje enquanto um hospital vivenciando um momento histórico de pandemia que a gente vive hoje? Eu tive o prazer, né, de entrar com essa mudança, com essa questão que foi imposta, né, pela Covid. Além disso, quando a gente entrou, o hospital ainda estava em outro processo de transição, que saiu a FAEP para entrar a IBSER. Então, eu vivenciei o meu início de residência com dois processos de transição. Então, acabou sendo bem curioso nesse sentido. Mas quanto ao hospital, hoje eu estava até olhando alguns números hoje por curiosidade mesmo em relação ao número de leitos, né, que é uma das principais preocupações do que quando da Organização Mundial da Saúde, né, é, no atendimento às pessoas, principalmente aquelas que vão apresentar sintomas graves dessa nova doença, né? E, ao meu ver, o hospital ele é bem capacitado nesse sentido para atender. Hoje ele está com 84% dos leitos já em atendimento, né? Assim, são vários Pré-estado. são, ainda há leitos disponíveis, mas é claro que a gente não deseja que eles sejam ocupados. Mas eu vejo assim, eu estou muito no meu setor, mas às vezes eu ando no hospital, tenho algumas percepções. Eu vejo que o pessoal está se organizando bastante para dar conta, né, disso, com todos os cuidados que é necessário ter, né? Não só aqueles cuidados para os pacientes, mas os cuidados dos profissionais também, né? Como se fosse uma via de mão dupla ali. Mas acho que eu vejo que o hospital ele tem se adaptado bem. É, e acho que até então está dando conta de lidar com essa nova forma de viver, assim, que já tem sido há quase 2 meses, né? Gustavo, na sua visão, na sua opinião, qual que é o papel do psicólogo diante dessa crise que a gente vivencia em decorrência, no primeiro momento, da pandemia, né? E claro, também em decorrência assim, de muitos historiadores, muitos sociólogos e até mesmo filósofos e, de certa forma, a população, de uma forma geral, afirmando que podemos ter grandes transformações na saúde mental. Num primeiro momento, primeiro por conta do confinamento e segundo por conta de toda essa diferenciação que a gente vive
daquilo que a gente denominava normal, né? Então, no seu ponto de vista, primeiro, qual que é o seu papel enquanto psicólogo frente à pandemia e qual é o seu papel e a sua visão enquanto psicólogo diante daquilo que vai restar dessa pandemia? Não, é uma pergunta bem completa, né? Então, acho que então seria mais no sentido de daquilo que já é da ética do psicólogo, que é acolher, né, levar o nosso acolhimento e o nosso atendimento da maneira mais ética, mesmo que esse atendimento nessa época seja diferente, né? Às vezes esse atendimento vai ser por uma via mais online, né? Às vezes por um atendimento via telefone mesmo. Porque eu acho que apesar de tudo, a gente não há motivos para gente, ou justificativos para a gente excluir um cuidado humanizado, né? Ele sempre tem que sempre ser uma frente, assim, para nós, quando a gente vai lidar com uma outra pessoa, ainda mais num momento como esse, em que as pessoas estão vivendo muitos sentimentos de forma visceral mesmo, muita coisa nova, para muitas demandas novas que as pessoas vão precisar lidar nesse momento. E agora com o que resta da pandemia, né? Depois que os governos liberarem, todo mundo pode sair, fazer o que quiser. O que que você acha que vai sobrar dessa equação? Isolamento, doenças, excesso de mortes? O que que vai sobrar de uma saúde mental, né? Essa é uma pergunta que eu particularmente me faço muito, até mesmo quando alguém recebe alta do hospital, eu fico pensando o que, que vai se passar para essa pessoa, para essa pessoa depois de tanto tempo que ela vivenciou um estresse, às vezes um nível de estresse muito alto, por uma hospitalização, ou nesse caso por vivenciar uma pandemia ou quarentena durante muito tempo, e o que, que vai sobrar depois disso tudo, né? Quais são os restos que vão ficar ali para aquela pessoa e ela vai acabar vivenciando. Assim, as minhas preocupações, assim, não que seja algo que eu acho que vai acontecer, mas as minhas preocupações, assim como sempre foi, um ponto é em relação ao questão do suicídio. Eu tenho receio de que isso possa acontecer talvez aumentar os números em algum sentido devido talvez a ser algo tão novo para aquelas pessoas que elas não consigam, não tenham estrutura psicológica suficiente para lidar com essas novas questões. E aí até volta no início da pergunta sobre o papel do psicólogo, né, que vai ser muito importante, não só durante esse processo de pandemia, mas eu acho que mais ainda depois. Até no pacientes hospitalizados, né, a gente às vezes conversa sobre isso em algumas reuniões, né, nas nossas reuniões de estudo de caso, que às vezes uma pessoa fica tanto tempo num processo de hospitalização, tão ocupado com procedimentos invasivos, com lidar com aquilo tudo, com familiares e outras percepções, que às vezes não sobrar tempo é uma expressão meio descomum, mas como se não tivesse um tempo para aquele sujeito dele se haver com tudo aquilo que ele está sentindo. E quando é o momento que ele sai dessa cena toda, muitas vezes isso retorna para ele de uma forma, às vezes até mais clara e que dê para ele ver tudo isso que está acontecendo, sentir, né, tudo isso que ficou tão, digamos, guardado nesse momento em que ele estava com outros olhos direcionado para outras questões. E aí a minha preocupação é com esse retorno, né? Como é que vai ficar? Então, acabei que eu respondi com uma outra pergunta. Eu acho que a gente pode sacar nessa pergunta uma tiradinha do Freud, né? Ele tem uma frase um pouco voltada para a negação aí, que ele diz que não adianta você esconder as coisas
de uma hora ou de alguma outra forma ela vai escapar entre os dedos, né? É claro que a citação literal eu acho que só fica bonita mesmo nos escritos e na fala dele, mas ele diz para a gente, tenta lembrar para a gente que não adianta negar que em algum momento aquele sintoma, ele vai se repetir até que ele consiga, né, tornar consciente de alguma forma. Gustavo, a gente, e é tão bom falar isso dessa forma, nós profissionais, né, da área da saúde, né, que vivenciamos e vivemos essas experiências dentro do hospital, sabemos que o paciente hospitalar ele já tem uma imunidade comprometida e o paciente hospitalar oncológico, essa imunidade ela é ainda mais comprometida, né? E diante dessa informação, como você vê, na sua opinião, claro, e qual é a demanda que você vem recebendo desses pacientes de qual que é o sentimento mais presente deles, né? Porque de certa forma eles estão ali resguardados, uma ala diferenciada, né? A ala do Covid é separada, de preferência até mais longe desses pacientes, mas eles não estão imunes nem biologicamente e nem psiquicamente, né, desse medo dessa pandemia. Então, diante desse fator, qual que é o sentimento mais presente que chega a você desses pacientes? Porque assim como você disse, além de eles já estarem enfrentando uma enfermidade que é o câncer, né, ainda é, está nos tempos de uma outra questão, de uma outra ordem ainda somar a isso tudo, né? E isso fez com que a gente até é uma das razões, inclusive, de que a gente tome muitas precauções, muitos cuidados quando a gente vai atender os pacientes. Não é só aqueles que já estejam isolados de alguma forma, ou então, além deles estarem hospitalizados já enfrentando uma enfermidade que é o câncer, ainda tem essa a somatória de a gente estar em tempo de pandemia de uma outra doença que, que, digamos, está circulando de alguma forma. Aí, isso é um dos motivos e uma das ressalvas para que a gente tome o mais cuidado possível e na hora de atender essas pessoas. Para as pessoas que podem estar nos escutando, nos vendo, por exemplo, medo. Medo é algo comum na fala deles. A maioria desses pacientes também, eles podem utilizar isso como um ganho, né, secundário. Ah, eu acho que o doutor poderia deixar eu fazer isso para ganhar aquilo. Existe isso ou as pessoas estão mais mesmo com medo? O que eu vejo, assim, até porque a gente está muito no início dessa pandemia ainda, né, pelo menos aqui no Brasil, é que depois que tudo começou, né, que começou as recomendações sobre quarentena, sobre medidas de proteção e de cuidados, muitos pacientes que já estavam internados teve uma nova recomendação do Comitê de Proteção do Hospital eh, de que sejam de que seriam suspensas as visitas e os acompanhamentos das pessoas que estavam internadas, com exceção de pacientes que estejam em nível maior de dependência ou aqueles que pertencem a grupos definidos por lei, digamos assim, que é crianças e adolescentes, mulheres grávidas, ou período de pós-parto, ou pessoa com deficiência e idosos, que essas pessoas elas ainda precisam ter alguém acompanhando elas naquele momento. Salvo essa exceção, as outras visitas e acompanhamentos, elas seriam suspensas por medidas de contenção da doença. Então isso, assim, fez com que alguns pacientes, assim, sentissem
é como se escancarassem para eles que estaria acontecendo alguma coisa mais séria e isso fizesse com que muitos tivessem medo, gerasse ansiedade, alguns sentiam até um certo isolamento, um certo desamparo, né, por principalmente aqueles que estavam mais sozinhos naquele momento, que gostariam de ter algum familiar ali perto, que eles já vivenciam uma travessia muito complicada que é do adoecimento oncológico, né, e ainda vivenciarem essas outras questões externas que, de alguma forma, acabaram afetando eles. Mas, apesar disso, eles têm todo o apoio da equipe, assim, isso continua assim, de uma forma diferente, mas continua, que a gente, por exemplo, a gente às vezes tem que atender de máscara, é uma coisa toda diferente. Mas você falou um ponto muito importante que entra em uma das perguntas estruturadas, que equipe, né. Eu acho que todo bom profissional da psicologia e da psicologia hospitalar entende a importância de um trabalho multidisciplinar, né. Entende a Uhum. importância de uma equipe enquanto, cuidadora e enquanto referência de um paciente. E como você está vendo a equipe no hospital? Qual que é a sua visão, por exemplo, dos enfermeiros, dos técnicos, dos médicos, diante de todo esse cenário? Eles estão conseguindo trabalhar, eles estão conseguindo estar presentes ali? Sim, no setor que eu tô, né, que é lá na enfermaria da oncologia, pelo que eu vejo, assim, apesar de naquele momento inicial eu senti uma tensão maior por parte, como um todo, né, de todas as pessoas que estavam ali. Eu fico um pouco mais próximo dos residentes, eu vejo menos o pessoal da equipe mesmo que já é contratada do hospital mesmo. Mas, assim, a gente às vezes tem algum contato ou outro, até mesmo, eles que chamam a gente caso tenha alguma intercorrência, então a gente tem esse um pouco contato, mas tem, eu fico um pouco mais próximo dos residentes. No primeiro momento, eu senti uma tensão maior por parte de todo mundo, acho que por ser algo muito novo ainda não tem muito direcionamento do que fazer, quais que eram as medidas que a gente poderia tomar para continuar o atendimento, ou até mesmo se iria continuar, ou se iriam fazer, sei lá, talvez escalas de rodízio para não estar todo mundo ali ao mesmo tempo, para não aglomerar também profissionais que então, assim, no início foi algo muitas questões que a gente precisava ver, e isso acho que influenciou também nessa tensão inicial. Com o passar do tempo, eu vejo que o pessoal foi se adaptando mais, e hoje, não que seja algo natural, porque não é ainda algo muito novo, mas, como um todo, nós e o pessoal lá também já conseguiu ter uma adaptação bem maior de como que a gente poderia trabalhar ali, de manter o nosso cuidado e a nossa integridade também. Até porque a gente mantendo a nossa saúde e o nosso cuidado, a gente também está cuidando da outra pessoa que a gente está oferecendo o nosso serviço. Uhum. E Gustavo, assim, talvez até para a gente começar a pensar no encerramento da entrevista, qual que você acha ou como você vê esse momento na sua carreira? Qual está sendo o seu maior desafio, né, não vou falar nem do seu primeiro ano, nos seus primeiros meses enquanto profissional, enquanto residente do Hospital das Clínicas de Uberlândia, esse momento, qual que está sendo o seu maior desafio? Então, no início, eu confesso que eu fiquei um pouco triste. Acho que o meu afeto no início era uma certa tristeza. Acho que talvez por ter frustrado algumas expectativas iniciais que eu tinha de que eu iria começar, de que seria aquela coisa toda "normal", entre aspas, de que a gente seguiria o fluxo natural, que a gente passaria por todos os campos que no início, estava recomendado para a gente passar, já estava no cronograma e que depois esse cronograma precisou ser modificado e alguns campos foram cortados, né,
porque não, alguns serviços não são possíveis de ter residentes lá, né. Então acho que no momento inicial foi essa tristeza por essa quebra de expectativa, porque eu já fui muito pensado, muito desejado que eu queria estar ali. E depois que eu entrei, que eu vi todas essas modificações acontecendo, a princípio eu senti essa quebra de ideal que eu tinha para mim. Mas depois, eu comecei a pensar de uma forma diferente e de levar isso para mim como uma experiência, porque, momentos como esse, felizmente ou infelizmente acontecem com o passar do tempo, com um intervalo de tempo relativamente grande, né. Então eu passei A a ver como levar oportunidade. também como uma oportunidade de aprender algo diferente, uma de pensar algumas coisas diferentes que rotineiramente a gente não é acostumado a pensar, né. Então, eu passei a pensar como uma experiência que eu vou levar não só para minha vida, mas para minha carreira profissional também, que eu ainda vejo muita coisa pela frente. Gustavo, para a gente, então, de fato, encerrar essa entrevista, eu quero deixar aberto, né, o espaço para uma mensagem sua, para um posicionamento que seja, Para todas as pessoas que estão vivenciando isso de alguma forma, para todas as pessoas que estão vivenciando isso de alguma forma. Além de lavar a mão e usar a máscara, claro, eh, o que que você pode deixar, às vezes, até num cunho de esperança, né? eu acho que, assim, além do prático, né, que é o que a gente já sabe que tem que fazer todos os dias, eu não sou muito bom com essa coisa de deixar mensagem ou recado, mas eu entendo e gosto de levar um pouco para mim também, como até filosofia de vida também, de que isso é um momento, de que em alguma hora isso vai passar, por mais que às vezes algumas pessoas sintam que demora mais ou que demore menos, eu levo como um pensamento de que esse momento ele vai ser atravessado e que principalmente a gente tem, dentro dessa travessia, a gente tem a escolha de fazer de como a gente vai querer atravessar isso tudo. Então eu acho que seria um certo empoderamento, assim, de Eu acho que por mais que seja algo que foi imposto, né, algo que está de uma ordem superior, que muitas vezes a gente não tem controle, mas, nós, como pessoa, nós podemos escolher como que a gente vai atravessar isso tudo. eu acho que para um bom estudioso da área hospitalar, você não podia fugir nessa mensagem final e falar da travessia, né, do nosso Simonetti. O importante é como não aonde a gente está do lado da ponte e nem aonde a gente vai chegar naquele final, né, mas esse percurso, que a gente perpassa durante esse processo. Eu acho que, né, uma das perguntas que mais ficam para as pessoas, da área da saúde, ainda mais da área da saúde mental, como nós somos, né, e o normal, o novo normal, né, o que que vai acontecer depois? A gente não tem bola de cristal, né, a única coisa que na minha visão, que a gente sabe é que o brasileiro tem uma memória curta, né, que infelizmente muitas dessas vivências vão ser esquecidas, mas eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente consegue observar nesse momento é a capacidade que muitas pessoas estão tendo de olhar para o próximo, né, e ajudar esse próximo, seja com uma comida, seja com um espaço de escuta, claro, virtual, mas um espaço de escuta, né. Eu acho que talvez essa seja a maior lição que a pandemia trouxe para a gente, né, que a gente pudesse retornar a uma era de relacionamentos onde a gente pudesse, além de enxergar nós mesmos, enxergar a necessidade do outro. Eu acho que talvez, essa seja a maior lição, além de uma higiene,
ética pessoal que a gente possa estar vivendo nesse momento, né? De se perguntar não o que é a vida, né? Mas o que eu posso fazer com a minha vida nesse momento e no futuro, quem eu posso ser para isso.